Olá, o nosso vídeo de hoje vai tratar do sujeito e do predicado do período simples. E se você gostou da ideia do nosso conteúdo de hoje, eu vou dar um tempinho para o seu like nesse vídeo e eu já volto. Sejam todos bem-vindos, eu sou Maria Nilde, professora de língua portuguesa, e vamos ao nosso conteúdo de hoje, que nós já anunciamos que vamos tratar do sujeito e do predicado no período simples, ou seja, aquele período que só tem um verbo ou uma locução verbal, mas que constitui uma declaração com sentido completo. Sujeito, em uma análise sintática, não é sinônimo de pessoa. Sujeito é o nome da função sintática naquela oração ou naquele período. Assim como nós temos objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, nós temos aí um nome também chamado sujeito. Ok? Vamos lá para o exemplo. Gostaram do projeto. Quem gostou do projeto? Os pais, todos, ambos, os estudiosos. Para ser sujeito, a exigência é que seja um substantivo ou um elemento que esteja numa função de substantivo. Então, pais, por excelência, é um substantivo. Todos é um pronome, mas está aqui numa função de substantivo. Ambos é um numeral, mas está aqui numa função também de substantivo. Estudiosos é um adjetivo, mas está aqui numa função de substantivo, inclusive acompanhado do artigo, que é o substantivo. Então, pessoal, nem sempre o sujeito vai ser uma pessoa. Agora que já sabemos identificar o sujeito, o que restar é o predicado. Os artistas são incríveis, o amigo está sempre por perto. Então, nós temos aqui, olha, o sujeito e o restante é o predicado. Já sei, Nilde, o que está no início da oração é o sujeito e o restante é o predicado. Nem sempre. Nas datas festivas, o comércio amplia seus lucros. Nós temos aqui, enquanto substantivo, datas, comércio e lucros. Quem é o sujeito? Vamos ao verbo. Quem amplia os seus lucros? O comércio. Então, nós temos aqui o sujeito e o que sobra, gente, é o predicado, independentemente se está antes ou se está depois do sujeito. E o vocativo não é sujeito, o vocativo não é predicado. Prezados clientes, o nosso horário de funcionamento mudará a partir da próxima semana. O que mudará? O nosso horário de funcionamento. A partir do verbo, tudo é predicado. E Nilde, os prezados clientes é vocativo. O vocativo ele é um termo totalmente independente, tá, pessoal? Bom, gente, agora que nós aprendemos que o verbo ele é o denunciante de todas as demais funções sintáticas, inclusive se a oração vai ter sujeito ou não. Então, nós precisamos conhecer e trabalhar bem os verbos, ok? Vamos lá? Sobre os verbos, nós temos os verbos nocionais e os verbos não nocionais. E nós vamos desconstruir aquele conceito. Sujeito é quem pratica a ação do verbo. Nós já entendemos que sujeito nem sempre é uma pessoa. E aqui nós vamos entender que verbo nem sempre é uma ação. Nos verbos nocionais, eles representam processos, que pode ser uma ação, acontecimento, desejo, atividade mental, um fenômeno da natureza. Ação, correr. Acontecimento, reunir-se, por exemplo. Desejo, gostaria de. Atividade mental, a gente tem aí planejar. Fenômeno da natureza, chover, trovejar. Ok? Então, esses são os verbos nocionais e a gente entende que nem todos representam uma ação. E os verbos não nocionais são aqueles que representam um estado, que a gente conhece mais como verbo de ligação e nas nossas aulas nós vamos utilizar como verbo de ligação, ok? E por que essa informação é importante, Nilce? Pelo seguinte, quando eu tenho um verbo nocional, ele vai ser o núcleo do predicado. Lembre, tirou o sujeito, o que sobrou é predicado, inclusive o verbo. Quando o verbo é nocional, ele é a parte mais importante do predicado. Quando eu tenho um verbo não nocional, ele não vai ser a parte mais importante do predicado. Ele faz parte do predicado, mas ele não é a parte mais importante. Gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisa. O contexto irá indicar se o verbo é nocional ou não nocional. Vamos lá. O rapaz virou a tela do computador. Virou aqui está no sentido de uma ação. Então, aqui eu tenho o verbo nocional. Ele é o núcleo do predicado. O rapaz virou especialista. Olha, depois de virou ali, eu tenho uma qualidade. Eu tenho uma característica. Quem é especialista ali? É o rapaz. Se eu tirar o verbo, rapaz especialista, eu consigo entender. Então, o verbo aqui, ele não é um verbo nocional. Ele é um verbo de ligação, então ele não constitui o núcleo desse predicado. Ok, pessoal? Sobre os verbos transitivos, nós temos o Ana cumprimentou os colegas. Ana gosta de chocolate.
Cumprimentou os colegas. Vem ali um complemento sem preposição, portanto é um verbo transitivo direto. Ana gosta de chocolate, vem um complemento acompanhado de preposição, portanto é um verbo transitivo indireto. E ainda nós temos os verbos transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Lívia entregou o livro ao professor. Entregou o livro, vem sem preposição, ao professor com preposição. Portanto, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Agora que nós já sabemos sobre os verbos, nós vamos entrar nos tipos de sujeito. Sujeito determinado, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Nilde, cadê o sujeito oculto? Gente, embora seja sujeito oculto, ele está aqui dentro de sujeito determinado, porque nós conseguimos determiná-lo. Vamos ver daqui a pouquinho, tá? As meninas já entraram. Amor e paz fazem bem à alma. Meninas, sujeito simples, porque eu só tenho um núcleo, não confundam um núcleo com estar no plural. Meninas está no plural, mas eu só tenho um núcleo, meninas. Amor e paz é um sujeito composto, porque eu tenho dois núcleos agora, amor e paz. Comprei o material. Quem comprou o material? Eu, sujeito. Compramos os cadernos. Quem comprou? Nós. Então, olha, vê o sujeito oculto aqui, tá, gente? Ou sujeito elíptico. Pela desinência do verbo, a gente identifica, a gente determina o sujeito, ok? Sujeito indeterminado. Falaram sobre você na reunião. Verbo na terceira pessoa do plural. Fala-se muito sobre paz. Pronome ser como índice de indeterminação do sujeito. Então, nós temos essas duas formas de compor ou de identificar o sujeito indeterminado. Tem diferença entre os dois, Nilde? Tem. No primeiro, o falante ou escritor não se inclui no discurso. Quando eu digo falaram, alguém, menos eu. No segundo exemplo, sim, o falante ou escritor, ele pode ou não estar incluso no discurso. Tudo bem? Oração sem sujeito. Choveu muito nos últimos dias. Verbo que exprime fenômeno da natureza. Então, não tem sujeito. Estava tarde. Verbo estar, fazer, haver e ser para indicar tempo e fenômeno da natureza. Cuidado com os sentidos, tá, pessoal? Ele estava cansado não quer dizer que a oração não tem sujeito. É só nesses sentidos aqui, de tempo e de fenômeno da natureza. Houve colaboração entre a equipe, então o verbo haver com o sentido de existência ou acontecimento. Então, cuidado com o verbo estar e com o verbo haver, porque somente nesses sentidos eles vão indicar a oração sem sujeito. Em demais sentidos, vai haver sujeito na oração. Agora, os nossos tipos de predicado. Nós temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Predicado verbal tem como núcleo um verbo nocional. O professor indicará um livro. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Chico Buarque. Indicará e rodou são os núcleos dos predicados dessas sentenças. Predicado nominal. O amor é paciente, um verbo de ligação. Cristina estava alegre, um verbo de ligação. Paciente é característica de amor, que é o sujeito. Alegre é característica de Cristina, que é o sujeito. Então, a gente chega aqui à conclusão. O núcleo é um nome com função de predicativo do sujeito. Enquanto no predicado verbal a parte mais importante é o verbo, aqui no predicado nominal, a parte mais importante do predicado é o nome. O verbo faz parte do predicado, não esqueçam disso, tá, pessoal? Mas ele não é a parte mais importante. E o verbo intermediário é sempre de ligação. Então, eu encontrei um verbo de ligação e um predicativo, uma característica que se refere ao sujeito, eu tenho aí um predicado nominal. Predicado verbo nominal. Eles dormiram cansados. Eu tenho aqui um verbo nocional. Avaliei o trabalho árduo. Eu também tenho um verbo nocional. Mas observem que eu tenho ali uma palavra que é uma característica, olha, cansados, que se refere a eles, que é o sujeito. Então, eu digo aqui que eu tenho um predicativo do sujeito. Na segunda sentença, eu também tenho ali, avaliei o quê? O trabalho, é o objeto direto. E tem uma característica, árduo. E árduo se refere a esse objeto direto. Então, eu digo que eu tenho um predicativo do objeto.
Então, o predicado verbo nominal é quando eu tirei o sujeito, eu tenho um verbo nocional, mas eu também tenho um predicativo. E esse predicativo ele pode ser do sujeito ou ele pode ser o predicativo do objeto. Para quem não assistiu ao vídeo ou quem não lembra o que é uma frase nominal, que lindo! Silêncio, garçom, por favor, um café. São frases que não constituem orações porque não possuem verbos. E neste caso, nós não fazemos análise sintática de frase nominal, tá, pessoal? De uma frase nominal, o máximo que a gente consegue é identificar a classe de palavras, o número, o gênero e só. Nós encerramos o nosso conteúdo de hoje por aqui e eu volto aqui para me despedir de vocês, desejar paz, bem, bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Até lá!